Helena tinha apenas 18 anos, quando conheceu o jovem Ricardo, em um baile de primavera, na pequena cidade de Petrópolis. Foi no ano de 1939. Ela era filha de um comerciante local, moça de família tradicional, com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ricardo era um jovem oficial do Exército Brasileiro, com a idade de 23 anos, filho de militares. Homem de postura firme, mas coração gentil. Naquela noite de setembro, quando a orquestra tocava valsas suaves, e tudo estava decorado com flores brancas, com velas cintilantes, seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Helena estava ao lado de suas amigas, vestindo um vestido azul claro, que realçava seus olhos. Quando sentiu um olhar intenso sobre si, ao virar-se, deparou-se com Ricardo, elegante em seu uniforme militar impecável, observando-a com admiração respeitosa. Ele, dela se aproximou com passos decididos. Bem educado, ele curvou-se levemente e pediu permissão para dançar. Helena, sentindo seu coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado, ela aceitou a dança, mas com um sorriso tímido. Durante aquela valsa, enquanto giravam pelo salão, sob a luz dos lustres de cristal, algo mágico aconteceu. Eles conversaram sobre sonhos, sobre a vida, sobre o futuro que imaginavam. Ricardo falou sobre seu compromisso com a pátria, sobre seu desejo de servir e proteger, e Helena compartilhou seus anseios por uma vida feliz e cheia de amor. Naquele momento, sob as luzes bruxuleantes do salão, uma conexão profunda se estabeleceu entre eles, selando um destino que nenhum dos dois poderia prever. Ao final da noite, enquanto se despediam, Ricardo prometeu a Helena que aquele seria o primeiro de muitos encontros. No outono de 1940, o relacionamento de Helena e Ricardo florescia. Em um dia ensolarado de junho, no jardim da casa de Helena, entre roseiras vermelhas e jasmins, Ricardo a surpreendeu com um pedido de casamento. Ajoelhou-se e, com um anel simples, mas cheio de significado, perguntou se ela o aceitaria como marido. Helena, com lágrimas de alegria nos olhos, aceitou de imediato, dizendo um sim. A família de Helena, vendo a felicidade da filha, deu sua bênção. E os preparativos para o casamento começaram. Helena, junto com sua mãe, passava horas escolhendo tecidos e desenhando seu vestido de noiva, imaginando o grande dia. Ricardo, por sua vez, organizava sua modesta casa, sonhando com a vida a dois. No entanto, a sombra da guerra que assolava a Europa começava a se estender pelo mundo. Em setembro de 1940, as notícias da intensificação do conflito chegaram ao Brasil. Ricardo, como militar, foi convocado para uma possível missão no exterior. Uma noite chuvosa de outubro, sentados na varanda da casa de Helena, eles conversaram sobre a incerteza do futuro. O coração de Helena estava apertado, mas ela prometeu a Ricardo que sempre o esperaria, não importa quanto tempo levasse. Ele partiu com essa promessa, um misto de esperança e dor em seus corações. Ricardo partiu em uma manhã fria de novembro de 1940. Na estação de trem, Helena estava lá, vestida de azul, como na noite em que se conheceram. Segurando firme as lágrimas para ser forte por ele, eles se abraçaram por longos minutos, memorizando o cheiro, o calor, o batimento cardíaco um do outro. Ricardo tirou do bolso uma pequena corrente com um medalhão e colocou no pescoço de Helena. Dentro havia uma foto dos dois e uma inscrição:
Meu amor, eu te amo. Você é a minha razão de viver. Helena tirou do dedo um anel que pertencera à sua avó e colocou na mão de Ricardo, dizendo que este anel o protegeria e o lembraria de que ela estaria esperando. Quando o apito do trem soou, eles se beijaram pela última vez. Um beijo cheio de promessas, de esperança e de um amor que recusava a aceitar a separação como fim. Helena ficou na plataforma até o trem desaparecer completamente no horizonte, e foi só então que ela permitiu que suas lágrimas caíssem livremente. Os primeiros meses foram de cartas frequentes. Ricardo escrevia sobre o treinamento, sobre os companheiros que fez, sobre como pensava nela a cada momento. Helena respondia com detalhes sobre seu dia, sobre a cidade, sobre como guardava o vestido de noiva com esperança de usá-lo em breve. Ela lia e relia cada carta, até decorar cada palavra. Dormia com as cartas debaixo do travesseiro e acordava pensando nele. Mas em agosto de 1942, tudo mudou drasticamente. O Brasil declarou guerra ao eixo após ataques de submarinos alemães a navios brasileiros. Ricardo foi destacado para integrar a Força Expedicionária Brasileira, que seria enviada para a Itália, e lá lutar ao lado dos aliados. A última carta que Helena recebeu antes dele embarcar para a Europa foi escrita às pressas, mas cada palavra transpirava amor e determinação. Ricardo escreveu que lutaria com todas as forças, não apenas pela pátria, mas pelo direito de voltar para ela, e de construir a vida que tanto haviam planejado, e de finalmente chamá-la esposa. Helena leu aquela carta 1000 vezes, e cada vez chorava, como se fosse a primeira. Ela pendurou um mapa da Europa na parede de seu quarto, e tentava acompanhar as notícias da guerra. E de lá imaginar seu grande amor. E sonhar por onde ele poderia estar. Os anos seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. As cartas de Ricardo se tornaram esporádicas. Às vezes levavam meses para chegar. Quando chegavam, ela vivia em constante angústia, oscilando entre esperança e desespero. Cada vez que ouvia notícias sobre batalhas na Itália, seu coração apertava, pensando se Ricardo estava bem, se estava ferido, se estava vivo. Helena se manteve fiel à sua promessa de esperar e na sua cidade, enquanto outras moças se casavam. Ela recusava educadamente todos os pretendentes que apareciam. Seus pais, preocupados, tentavam de tudo para convencê-la de que a vida precisava continuar. Mas ela era inabalável em sua decisão. O seu vestido de noiva permanecia guardado cuidadosamente, esperando seu dia de brilhar. Helena arrumou trabalho como professora na escola local para manter-se ocupada e ajudar financeiramente em casa. Todas as noites antes do dormir, ela segurava o medalhão que Ricardo lhe dera e rezava por sua segurança. Escrevia cartas para ele religiosamente, mesmo sem saber se ele as recebia, contando sobre seu dia, reafirmando seu amor, mantendo viva a conexão entre eles através das palavras. Em 1945, quando a guerra, na Europa, finalmente terminou, Helena pulou de felicidade. Um suspiro de alívio e uma explosão de esperança. Ela correu para a estação de trem, todos os dias, durante semanas, esperando ver Ricardo descer de algum trem. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e Ricardo não voltava. Outras famílias recebiam seus soldados de volta. Havia celebrações e reuniões emocionantes por toda a cidade,
mas Ricardo não aparecia. Helena começou a visitar o quartel militar regularmente, procurando informações. Mas tudo o que conseguia eram respostas vagas, com burocracia frustrante. Diziam que muitos soldados ainda estavam sendo processados para retorno, que havia complicações logísticas, que ela precisava ter paciência. Mas paciência era algo que Helena já havia exercitado demais. O medo começou a crescer em seu coração. E se ele não voltasse? E se algo terrível tivesse acontecido? Em dezembro de 1945, 6 meses após o fim da guerra, Helena recebeu uma visita que quase destruiu sua esperança. Um oficial do exército apareceu em sua porta com notícias sobre Ricardo. Ele explicou que Ricardo havia sido gravemente ferido durante a Batalha de Monte Castelo, na Itália, uma das batalhas mais sangrentas envolvendo tropas brasileiras. Ele havia sido hospitalizado em um hospital militar na Itália e depois transferido para outro na França. O oficial não tinha informações atualizadas sobre seu estado atual, ou paradeiro exato. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés, mas recusou-se a desmoronar. Se Ricardo estava ferido, mas havia sobrevivido à batalha, isso significava que ele ainda estava vivo. Ainda estava lutando para voltar para ela. Com uma determinação feroz que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma, Helena decidiu agir. Ela começou a escrever cartas para hospitais militares, na Itália e na França, para a Cruz Vermelha Internacional, para qualquer organização que pudesse ter informações sobre soldados brasileiros feridos. Usou suas economias para enviar telegramas, fez contatos através da igreja local, que tinha conexões com missões internacionais. Meses se passaram sem resposta concreta. Helena emagreceu, as noites sem dormir deixaram marcas sob seus olhos, mas ela não desistiu. Seus pais assistiam com o coração partido, enquanto sua filha se consumia na busca, incansável. Em junho de 1946, quase um ano após o fim da guerra, Helena finalmente recebeu uma resposta. A Cruz Vermelha confirmou que Ricardo estava vivo, mas havia sofrido ferimentos graves nas pernas e estava em recuperação em um hospital na França. Devido à gravidade de seus ferimentos e complicações pós-operatórias, ele não havia conseguido retornar ao Brasil com as primeiras levas de soldados. A carta informava que ele estava consciente, mas seu processo de recuperação seria longo. Helena chorou de alívio e gratidão. Ele estava vivo, ferido mas vivo. Longe, mas vivo. Ela intensificou suas cartas, agora sabendo exatamente para onde enviá-las. Escrevia todos os dias, contando sobre sua vida, reafirmando seu amor, prometendo que esperaria o tempo que fosse necessário. As cartas de Helena chegavam ao hospital na França como raios de luz, em meio à escuridão que Ricardo enfrentava. Ele havia sobrevivido à guerra, mas seus ferimentos eram severos. Estilhaços de granada haviam atingido suas pernas, e ele passou por múltiplas cirurgias. Houve momentos em que os médicos consideraram amputação. Mas Ricardo lutou com uma determinação, alimentada pela promessa de voltar para Helena. Ele segurava o anel que ela lhe dera como um talismã. E nas noites mais difíceis, quando a dor era insuportável, ele fechava os olhos e se transportava mentalmente para aquela noite de baile, onde tudo começou. Durante sua recuperação, Ricardo escrevia para Helena, sempre que suas mãos permitiam, pedindo desculpas por ela esperar tanto, agradecendo por sua fidelidade. As cartas de Helena chegavam ao hospital na França como raios de luz, em meio à escuridão que Ricardo enfrentava. Ele havia sobrevivido à guerra,
mas seus ferimentos eram severos. Estilhaços de granada haviam atingido suas pernas, e ele passou por múltiplas cirurgias. Houve momentos em que os médicos consideraram amputação. Mas, finalmente, Ricardo lutou com uma determinação, alimentada pela promessa de voltar para Helena. Ele segurava o anel que ela lhe dera como um talismã. E nas noites mais difíceis, quando a dor era insuportável, ele fechava os olhos e se transportava mentalmente. Exatamente para a noite de baile, onde tudo começou. E durante a sua recuperação, Ricardo escrevia para Helena sempre que suas mãos permitiam, pedindo desculpas por fazê-la esperar tanto, agradecendo por sua fidelidade, declarando um amor que havia crescido ainda mais através do sofrimento e da separação. Ele prometia que voltaria para ela, mesmo que precisasse aprender a andar novamente, mesmo que demorasse anos. Em 1948, 3 anos após o fim da guerra, 8 anos após sua partida, Ricardo finalmente recebeu alta médica. Ele havia recuperado a capacidade de andar, embora com alguma dificuldade e dor ainda permanente. Os médicos finalmente o liberaram para retornar ao Brasil. A viagem de navio da França ao Brasil levou semanas, e cada dia que passava, Ricardo sentia seu coração bater mais forte com a antecipação de finalmente rever Helena. Ele não havia avisado sobre sua chegada, querendo surpreendê-la, querendo ver sua reação, temendo também que a realidade de seus ferimentos pudesse decepcioná-la. Ele não era mais o jovem oficial forte e saudável que partira 8 anos antes. Era um homem marcado pela guerra, física e emocionalmente. Será que Helena ainda o amaria? Será que ela ainda estaria esperando após tanto tempo? Em uma tarde chuvosa de março do ano de 1948, finalmente Ricardo chegou à estação de trem de Petrópolis. Vestido em roupas civis, magro e com cicatrizes visíveis, ele caminhou lentamente pelas ruas familiares em direção à casa de Helena. Seu coração batia tão forte que ele achou que ia explodir de tanta emoção. Helena estava em casa naquela tarde, corrigindo trabalhos de seus alunos, quando ouviu batidas suaves na porta. Seu coração deu um salto inexplicável, como se pressentisse algo. Ao abrir a porta, o tempo parou. Ali estava Ricardo, mais magro, com cabelos grisalhos prematuros, apoiando-se levemente em uma bengala, mas com os mesmos olhos gentis que ela amava. Por um momento ambos ficaram paralisados, apenas se olhando, incapazes de acreditar que aquele momento finalmente havia chegado. Então Helena soltou um grito de alegria e emoção. Jogou-se nos braços dele, e ambos desabaram em lágrimas. Eles se abraçaram por longos minutos, chorando, rindo, sem conseguir formar palavras coerentes. 8 anos de espera, de saudade, de medo e de esperança explodiram naquele abraço. Ricardo murmurava desculpas por ter demorado tanto. E Helena repetia que ele havia voltado, que estava ali, que nada mais importava. Os pais de Helena, ouvindo a comoção, correram para a porta e encontraram o casal abraçado. Houve mais lágrimas, mais abraços, mais celebração. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. E logo amigos e familiares apareceram para testemunhar o milagre do retorno de Ricardo. Naquela mesma noite, sentados juntos, no mesmo jardim,
onde Ricardo havia pedido Helena em casamento 8 anos antes. E segurando as mãos dela, ele perguntou outra vez. Olhando em seus olhos, perguntou se ela ainda queria casar com ele. Helena, com lágrimas nos olhos, mas sorrindo radiante e feliz, disse que sim. Respondeu que havia esperado 15 anos por aquele momento. Desde o dia em que se conheceram até agora, e que não esperaria nem mais um dia. 2 semanas depois, em abril de 1948, Helena finalmente vestiu o vestido de noiva que esperara tanto tempo para usar. Ricardo estava ao lado do altar, não mais em uniforme militar, mas em um terno simples, apoiado em sua bengala, mas com um sorriso que iluminava toda a igreja. Quando Helena entrou, caminhando em direção ao homem que esperara por 15 anos, não havia um olho seco na igreja. A história do amor deles havia tocado toda a comunidade. O padre, com voz emocionada, falou sobre fé e verdadeira esperança. O verdadeiro significado do amor que resiste a todas as tempestades. Os votos foram trocados com vozes embargadas pela emoção. E quando Ricardo beijou sua noiva, finalmente sua esposa, todos aplaudiram, celebraram aquela vitória do amor sobre todas as adversidades. Ricardo e Helena viveram juntos por mais 35 anos após aquele casamento. Tiveram 3 filhos e 7 netos. Construíram uma vida cheia de amor, superação e gratidão por cada dia juntos. Ricardo nunca se recuperou completamente dos ferimentos da guerra, mas dizia que valeu cada cicatriz pelo privilégio de voltar para Helena. Helena, até seus últimos dias, usava o medalhão que Ricardo lhe dera na estação de trem. No ano de 1940, a sua linda história de amor se tornou lenda na pacata cidade de Petrópolis. Foi um testemunho de todos que o amor verdadeiro não apenas sobrevive à distância e ao tempo, mas se fortalece cada dia mais lindo e por toda a eternidade. Quando Ricardo faleceu, no ano de 1983, Helena segurou sua mão e sussurrou as mesmas palavras que dissera na estação de trem 43 anos antes, que esperaria por ele, não importava quanto tempo levasse. E 3 anos depois, Helena se uniu ao seu amado na eternidade, fechando o ciclo de vida de uma história de amor. Atravessou guerras, oceanos, anos de todas as provações e incertezas inimagináveis, provando que quando o amor é verdadeiro, nada pode destruí-lo. E você, tem alguma história de amor que queira compartilhar aqui no canal? Tem coragem de nos contar? Deixe nos comentários, sua história pode inspirar milhares de pessoas. Se você se emocionou com esta história, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias emocionantes do Diário de Noivas. Compartilhe este vídeo com quem precisa acreditar no amor. Obrigado por assistir.